Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, e no vídeo de hoje eu vou reagir aos comentários de alguns inscritos aqui do canal, nos vídeos que eu falo sobre fundos imobiliários. Eles fizeram algumas críticas em relação aos fundos imobiliários, das quais eu discordo, e por isso eu vim aqui, para ajudar essas pessoas a esclarecer as ideias que eles têm, e também para ajudar todos vocês aí que estão investindo em fundos imobiliários. Então vamos lá, para começar aqui, eu tenho esse comentário aqui do Mário Carizato, e o Mário falou assim, o preço do imóvel é corrigido ao longo do tempo, e no fundo imobiliário, geralmente o principal não acompanha a inflação. Vamos analisar isso aqui para ver se o que o Mário está falando faz sentido, tá? Se não reinvestir os rendimentos. Então ele fala que assim, não vai acompanhar a inflação se não reinvestir os rendimentos. Ele está dizendo assim, o que você recebe de dividendo, de provento, você deve reinvestir nas cotas, porque senão você não vai corrigir a inflação. Vamos analisar isso. Tá aí a diferença. Não se pode comparar somente os rendimentos mensais. Tá. Vamos ver se isso aqui faz sentido. O que eu fiz aqui? Primeiro, isso que o Mário fala, ele faz total sentido para fundo de papel. Tá? Porque um fundo de papel, ele já vai te devolvendo a inflação no dividendo que você recebe. Então, em teoria, você deve reinvestir aquela inflação ali, tá? Para daí você ter esse aumento no valor. Porque o que você precisa entender é assim, quando você compra, vamos primeiro trazer para um imóvel, para ficar mais fácil. Se você compra um imóvel de 500 mil reais, você vai alugar, no Brasil dá mais ou menos 0,4%, 0,5% ao mês. Então, você vai alugar um imóvel de 500 mil reais por 2.500 reais por mês. Tá? Dá 0,5% ao mês. Com o tempo, daqui a 10 anos, esse imóvel não vai mais valer 500 mil reais. Ele vai valer mais? 600, 700, 800 mil reais. Depende da inflação, depende da valorização ali da região. Vamos supor que ele foi lá para 800 mil reais. Se você continua alugando pelo mesmo 0,5%, 8 vezes 5, 40, o aluguel saiu de 2.500 foi para 4 mil reais. Tá? Então, corrigiu a inflação, o valor do imóvel mais o aluguel. Quando eu falo de fundo de papel, não existe isso. Por quê? Porque a inflação, ela já vem embutida no dividendo que você recebe. Porém, justamente porque ela vem embutida, o dividendo que você recebe é muito maior do que o valor de um aluguel. Então, 500 mil reais em um fundo imobiliário de papel, você vai receber 1,2% ao mês. Que vai dar, ali, se a gente for pegar 1% ao mês, vai dar 5 mil reais por mês. Então, no aluguel da casa de 500 mil, você ganhava 2.500 reais por mês. No fundo imobiliário de papel, você ganha 5 mil reais, 6 mil reais por mês. Então, você pode pegar uma parte disso, reinveste, porque é a inflação, e aí você vai tendo crescimento também. Crescimento do valor acumulado, crescimento do dividendo que você recebe, porque você vai ter uma quantidade maior de cotas. No fundo de papel, para mim faz sentido o que o Mário fala. No fundo de tijolo, não. Porque o fundo de tijolo ele se comporta exatamente da mesma forma que um imóvel. Não são todos, tá? Eu puxo para o outro lado. O que eu discordo do Mário aqui? Porque o Mário falou assim, geralmente o principal não acompanha a inflação. Tá? Então ele quer dizer que na maior parte dos casos o principal não acompanha a inflação. E um ou outro ali que acompanha. Na minha opinião, não são tão poucos assim que não acompanham. Os melhores, os fundos mais conhecidos, aí eu vou abrir isso aqui junto com vocês, acompanham. Sim, tem crescimento do valor patrimonial, tem crescimento do dividendo recebido também, de forma que a gente pode comparar com os imóveis. É claro que isso não é uma coisa cíclica, tá? Aliás, não é uma coisa linear, é uma coisa cíclica. Vai ter momentos que eu vou ter uma correção maior. E vai ter momentos que eu vou ter uma correção menor. Por quê? Porque o imóvel ele não está totalmente cravado na inflação. Ao longo dos anos, a inflação vem aqui e o imóvel ele valoriza mais que a inflação, valoriza menos, valoriza mais, valoriza menos. Mas se eu for colocar isso aí num prazo maior, a tendência é que fique mais ou menos perto da inflação. Já fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Tem estudos lá desde 1950, 60, 70, trazendo a valorização dos imóveis até hoje.
Mesmo a gente tendo do período de hiperinflação no Brasil, o imóvel caminha um pouco acima, um pouquinho abaixo e anda junto com a inflação, tá? Como um fundo de tijolo, ele tem na sua carteira imóveis físicos, né? É quase a mesma coisa que eu investir lá comprar um apartamento para alugar, alguma coisa assim. Então vamos fazer uma comparação aqui para ver isso que o Mário fala. Eu peguei aqui, eu tirei os fundos de papel daqui, eu quero só de tijolo, tá? Pode ver que aqui é tudo fundo de tijolo, para que eu faça a comparação. E depois eu filtrei aqui pelo patrimônio líquido do maior para o menor. Então o maior que a gente tem hoje é o XPMOL. E vamos analisar ele aqui. Olha só, um ponto importante. Veja que o valor patrimonial de um fundo imobiliário é simplesmente uma avaliação que é feita. Alguém vai lá, avalia e diz, olha, esse imóvel vale X, esse imóvel aqui vale Y, registra no papel e pronto. Mas valor mesmo de um imóvel é o valor que fecha negócio. Então, já aconteceu vários casos de o imóvel estar avaliado em 100 e o gestor vender por 90. Ou seja, avaliaram errado. Superestimaram o valor do imóvel. Assim como já existiu vários casos de o imóvel ser avaliado por 100 e o gestor vender por 120. Então estava subavaliado esse imóvel. Ou seja, valor de um imóvel é o valor que fecha negócio. É o valor que aperta a mão e não o valor que está no papel. O que funciona melhor para mim é o quanto que eu consigo gerar de renda com esse imóvel. Porque se eu tenho um apartamento que um especialista, um avaliador foi lá e disse, olha, teu apartamento vale 500 mil reais. Mas, pô, eu estou alugando ele por 10 mil reais por mês, me desculpe, avaliador. Mas a média no mercado é aluguel no Brasil de imóvel físico 0,4%, 0,5% ao mês. Se eu estou alugando meu imóvel por 10 mil reais por mês, aliás, vamos colocar aqui 5 mil reais por mês. Eu estou alugando meu imóvel por 5 mil reais por mês. E você avaliou em 500, então o meu imóvel está dando 1% ao mês de retorno. O dobro da média. Então alguma coisa está errada aí. Ou eu fui muito bom de negócio, que consegui tirar do meu inquilino 5 mil reais por mês em um imóvel que vale só 500, ou alguém avaliou errado. Não vale 500 não. Vale mais, vale 800 mil, vale 1 milhão. Por quê? Porque eu estou conseguindo gerar um retorno de 5 mil reais por mês com esse imóvel só de aluguel, fora a valorização. Então, é uma forma de, antes mesmo de eu fechar negócio com o meu imóvel, eu já ter uma noção do valor de mercado, que é quanto eu estou conseguindo gerar de renda com esse imóvel. Então, por que eu estou falando isso? Porque nos fundos imobiliários, o que me interessa, porque já é dinheiro pingando na conta, é negócio sendo fechado, é aperto de mão, é o dividendo. É o quanto o gestor está conseguindo gerar de renda com esse imóvel. Isso tem que crescer. Se cresce, o valor do imóvel vai crescer também. E se não está crescendo no papel, é porque estão avaliando errado. Pronto. Então vamos dar uma olhada aqui nesses dois indicadores, considerando que para mim o mais importante é resultado final. É quanto está pingando de dinheiro na conta. Vamos lá. Por exemplo, o XPMOL, que eu já abri aqui. Vamos ver se ele tem correção de valor patrimonial. Tá? Então, desse aqui, ó. Lá atrás, em 2017, ele valia 96, foi avaliado em R$ 96 por cota, considerando ali o portfólio de imóveis que ele tem. Hoje ele é avaliado em 117. 94 para 117, talvez dê um pouquinho abaixo da inflação, mas teve correção. Então não posso dizer que o portfólio do imóvel aqui, do fundo, não valorizou. Sim, teve uma certa correção. Agora, isso aqui é o menos importante, porque isso aqui eu não sei se realmente é isso. Preciso botar a venda e fechar negócio para saber se isso aqui está certo. Agora, o que eu já estou fechando negócio, eu já estou apertando a mão do meu cliente, é aqui, ó. Do meu inquilino, é aqui. Aqui eu estou apertando a mão. Negócio fechado. E uma das formas de eu avaliar um imóvel é por quanto ele retorna. E quanto ele retorna eu consigo ver aqui. Isso é negócio fechado. Lá atrás, esse fundo pagava aqui uma média de 53 centavos, 50 centavos. Quando pagava mais, dava 60. Hoje ele paga na casa de 92 centavos.
Pô, aqui eu tive um crescimento significativo, né? Pô, eu saí lá de patamares de 50, 55 centavos para patamares de 92 centavos, de 2018 para hoje. Então, como assim não tem crescimento? Isso aqui significa que eu estava aposentado lá atrás, recebendo 50 centavos. Vamos imaginar que eu acumulei um patrimônio que eu recebia 5 mil reais por mês. Essa é a melhor forma de vocês entenderem isso aqui. Eu recebia 5 mil reais por mês desse fundo imobiliário aqui, em 2018. O tempo passou, eu fui gastando todos os dividendos. Olha só, eu gastei todos os dividendos. Tá? Eu não reinvesti nada. Gastei tudo. Se eu gastei tudo, o meu salário ele vai variar de acordo com a variação do dividendo. Por quê? Porque eu não estou aumentando a minha quantidade de cotas. Então eu recebia 5 mil reais por mês lá atrás, gastava tudo. Hoje, mesmo não reinvestindo, eu estou recebendo 9.200 reais por mês. Tive aumento de salário? Não tive. Tive sem reinvestir nada. Ou seja, dá para conseguir isso com fundo imobiliário. Isso aqui eu falei do XP Mall, que é o fundo de shopping da XP. Vamos ver o próximo aqui. Ó. Eu tenho um HGLG em segundo lugar aqui no filtro que a gente criou, né? Que eu também considero um excelente fundo imobiliário, tá? Deixa eu ver se vocês estão me vendo certinho aqui. Beleza. Olha lá. HGLG 11. Então, primeiro de tudo, vamos olhar o valor patrimonial se existiu alguma variação. Lá atrás, em 2015, o valor patrimonial era R$ 104. Hoje, 156. Teve. Mesmo no papel, o pessoal indo lá dizendo, agora vale tanto, agora vale tanto, agora vale tanto, sim. Estão avaliando para cima. Então, corrigiu. Isso aqui vai dar mais ou menos a inflação, né? Se eu for olhar negócio fechado, aperto de mão, como é que tá aqui? Vamos ver salário. Mesma coisa. Em 2016, eu estava aposentado com HGLG, recebia um salário, 87 centavos por cota. Recebia um salário de R$ 8.700. Não reinvesti nada, tá? Não comprei mais cota. Continuei com a mesma quantidade de 2016 até hoje. Hoje eu estou recebendo mais ou menos um salário de 11 mil reais, tá? Tem mês que dá um pico ali, ó. Teve um mês que eu recebi 15 mil reais, 22 mil reais, 33 mil reais, que são os ajustes, né, que ele faz. Mas assim, não foi um aumento tão expressivo quanto o XP Mall, mas tive aumento. Tive aumento de salário aqui. E aqui, veja bem, um ciclo imobiliário, não só imobiliário, mas na economia como um todo, um ciclo ele demora ali uma perna de baixo 3 a 5 anos e para cima 3 a 5 anos. Claro que tem as suas exceções, mas em média é isso, as economias pelo mundo. Então, às vezes eu posso, de um ponto aqui que o imóvel deixou de valorizar, eu posso passar 4 anos, 5 anos aqui desvalorizando, mais 4, 5 anos ali para depois voltar a valorizar. Então eu preciso de mais de 10 anos para dizer que eu saí de um ponto do ciclo e voltei no outro. Mais 10 não, de 6 a 10 anos, vamos dizer assim. E aqui eu estou falando de 2016 a 2024, justamente dentro desse período. Então, o longo prazo vai fazendo com que essa oscilação chegue mais perto da inflação. É claro que o gestor pode atrapalhar? Pode. No meio desse caminho, o gestor pode fazer várias negociações de imóveis, pode piorar a carteira do fundo, pode não conseguir ter uma boa negociação com os contratos de aluguel com os inquilinos e diminuir esse rendimento, ou também aumentar em cima da inflação. Por isso que eu gosto de fundos um pouco mais passivos, que o gestor não fica fazendo muita manobra ali, porque não abre espaço para o fundo errar tanto. Tá? Agora aqui sim eu vejo que teve correção também. Vamos lá. Vamos pegar mais um aqui. Ó. Vamos pegar o KNRI. Ó, o KNRI... Deixa eu ver aqui, ó. Valor patrimonial era avaliado em 156, hoje é avaliado em 161. Realmente subiu um pouquinho, tá? Então a avaliação praticamente não corrigiu a inflação. Vamos ver o aperto de mão, se está condizente com o que está sendo avaliado lá, né? Ó, gerava lá mais ou menos
92 centavos. Então, coloquei lá uma quantidade de cotas que me aposentei com R$ 9.200 por mês. Hoje estou recebendo ali R$ 10.000 por mês. De 2016 para 2024. De fato, corrigiu pouco. Poderia ter corrigido mais aqui. Então, se eu não tenho projeção disso aqui aumentar, tem que ficar de olho. Um ponto importante. Isso aqui, esse valor aqui, eu vou conseguir esse crescimento se eu compro no valor patrimonial. Mas isso aqui já é o tema para outra aula, mas só para plantar uma sementinha na cabeça de vocês. Se eu compro essas cotas com valor abaixo do valor patrimonial, o retorno que eu vou ter, mesmo que eu não tenha um crescimento tão exponencial de renda distribuída, o retorno que eu vou ter é maior quanto menor for a cota. E isso eu consigo ver através do indicador Dividend Yield, né? Então, por exemplo, se eu for olhar aqui, eu não tive um crescimento. Vamos pegar só esse ponto aqui, deixa eu trazer para vocês entenderem. Olha só, eu não tive crescimento aqui, de valor distribuído. Continua sendo R$1 desde 2024, janeiro de 2024 até hoje. Então, no último ano, estou recebendo R$1 por mês aqui. Só que o Dividend Yield, que é esse indicador, ele era 0,63 e hoje ele está ali 0,76, 0,73. Ou seja, o retorno que eu estou tendo é maior. Veja que é maior aqui, que eu investi num imóvel físico. Por quê? Porque o preço da cota está caindo. Então ele está pagando a mesma coisa, mas o preço da cota está caindo. Então é por isso que quanto mais cai o preço da cota, mais eu compro. O preço de cota caindo não é hora de vender, é hora de comprar, tá? Vamos ver mais alguns aqui, Vamos pegar o BTLG. Se eu for dar uma olhada no BTLG, no valor patrimonial, saiu de 85 para 104. Sim, avaliaram para cima. Até 2017, principalmente, mas depois de 2017 estagnou. Então, meio que entrou numa lateralização ali. A avaliação. E a renda gerada? Como é que tá? O aperto de mão lá, que é o que mais interessa pra gente. Tá aumentando? Olha lá, Lá atrás ele pagava ali na faixa de 35 centavos, 30 centavos mais ou menos, né? 35, vamos colocar. Então, criei uma aposentadoria aqui com esse fundo para receber R$ 3.500 por mês. Hoje eu estou recebendo R$ 7.800 por mês. Bem acima da inflação. Tem que calcular aqui, mas provavelmente deu bem acima da inflação. Então, tenho ou não tenho correção, mesmo sem reinvestir nenhuma cota? Uma excelente correção eu tive aqui nesse fundo imobiliário. Então, veja, são ciclos, anda um pouco de lado, depois dá-lhe um salto, porque pega um ciclo bom, aí anda de lado, daqui a pouco dá-lhe mais um salto. Então, o que eu não posso é ficar olhando, ter aquela visão curtinha aqui, eu olhei de 2021 até hoje, não existe crescimento, então não quero mais, não presta. Não, a gente tem que olhar longe, A gente tem que pegar ciclos, anda de lado, dá um salto, anda de lado, dá um salto, anda de lado, dá um salto. São ciclos. Aqui eu posso ver resultado, deu boa, né? Para quem montou um patrimônio lá atrás e não reinvestiu nada, teve um baita aumento de salário até hoje. Então veja que o que o Mário, né? O que o Mário falou é o seguinte. Geralmente o principal não acompanha a inflação. Eu não vou dizer que é geralmente. Eu concordo com o Mário que existem alguns casos que não acompanha a inflação. Mas investir em renda variável é justamente isso. É você fazer uma seleção. Você não vai investir, por isso que eu não gosto de investir em índice, né? Leandro, você investe no BOVA11? Não, por quê? Porque nós temos lá 300, 400 empresas que a maior parte são empresas ruins. E tem lá umas 20, 30, 40 que são excelentes empresas. Então eu não vou investir nas 400, eu vou investir em 10% dessas empresas que eu considero excelentes para ter em carteira. Quando eu falo de fundo imobiliário também, temos lá 200, 300, 400 fundos imobiliários. Eu não vou investir em todos esses. Eu vou investir em... eu vou investir ali em 7, 8 fundos imobiliários. Então veja que 200, 300 eu consigo pegar só 7, 8. Quem que eu vou pegar? Os bons. Aqueles que vão me dar correção
de patrimônio, correção de aluguel. Por isso que a gente tem que aprender a fazer escolhas. Quem está dentro da comunidade 500 Pratas, por exemplo, conhece a minha carteira de investimentos. Eu abro, uma vez por mês eu atualizo a carteira. Todas as aulas, todas as segunda-feiras eu entro ao vivo, né? Faço análise do mercado, mostro onde estão as oportunidades, comento se eu estou investindo, se eu não estou investindo. Tem um grupo no Discord que eu vou comentando. Então, o problema que o Mário coloca aqui não está na classe de fundos imobiliários. Isso é uma característica normal do mercado. Tem ativos bons, tem ativos ruins. O problema está em não saber fazer as escolhas certas. E é isso que você precisa aprender, tá? Então vamos lá. A próxima pergunta aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Próximo comentário, né? O Marcelo falou assim, ó. Pega a lojinha, vende e coloca a grana no fundo. Então ele tá falando pro cara lá, pô, o cara, no caso da, acho que isso aqui foi quando eu falei lá da sala comercial, alguma coisa assim, né? Tipo, ó, pega a sala comercial, vende e coloca no fundo imobiliário. Pega a lojinha, vende a grana e coloca no fundo. O fundo cai 30%, o cara fica sem loja, tá, beleza. Ele pegou um ponto comercial que ele tinha, uma sala comercial alugada, ele vendeu essa sala comercial para não se incomodar e ele colocou no fundo imobiliário. De fato, ele não tem mais a loja. Então aqui eu concordo, fica sem a loja, beleza. E sem o dinheiro. Como assim sem o dinheiro? Você, olha só, isso aqui é uma confusão que o pessoal faz, Marcelo. Quando você investe em renda variável, você não tem mais dinheiro. Você passa a ser dono do ativo. Quando você compra um carro, você tem 200 mil reais guardados aí. Aí você pensa, pô, vou comprar um carro. Comprar um carro aí, 200 pila. Aí você vai lá na loja, você pega 200 e compra o carro. O que você tem agora? Você tem dinheiro ou você tem carro? Você tem um carro, pô. Você não tem mais dinheiro. Se um dia você quiser dinheiro, você vai vender esse carro e vai converter isso em dinheiro. Aí vamos ver quanto que vai dar isso aí. Mas você não tem dinheiro, você tem um carro. Quando você compra ações, qual que é a diferença? Nenhuma. Quando você compra fundo imobiliário, qual é a diferença? Nenhuma. Quando você compra um ponto comercial, qual é a diferença? Nenhuma. Você não tem dinheiro, você tem o bem. Então a pessoa que tinha uma loja comercial não tinha dinheiro. Ela tinha uma sala comercial. Isso não é dinheiro. Isso é um bem que pode ser convertido em dinheiro. Quando a pessoa vendeu a sala comercial, ela converteu isso em dinheiro. Ela pegou esse dinheiro, ela converteu esse dinheiro em cotas de fundo imobiliário. Agora ela tem o quê? Cota de fundo imobiliário. Ela não tem dinheiro, tá? Então, fica sem o dinheiro. De qualquer forma, você vai ficar sem o dinheiro. E você pode converter esse dinheiro, e diga-se de passagem, no fundo imobiliário é muito mais fácil. Porque você dá uma ordem de compra, uma ordem de venda, você vende em 5 segundos, está na sua conta. A loja comercial, quanto tempo você vai levar para vender? Entendeu? E esse cai 30%? Cai 30%, primeiro, se caiu só 30%, vamos dizer que o cara pegou a loja comercial dele lá, a sala comercial que valia 500 mil, ele colocou em fundo imobiliário. Caiu 30%. 5 vezes 3, 15. Então caiu 150 mil, sobrou 350 mil. Não ficou sem dinheiro. Ele ainda pode dar uma ordem lá, pô, 350 mil está na conta. Mas para que fazer isso? Para quê? Para que eu vou vender com 30% de desconto? Não me interessa que está 30% de desconto. Eu coloquei 500 mil em um fundo imobiliário e hoje se você coloca 500 mil em fundo imobiliário, vai dar para conseguir 0,8% ao mês ali, 5 vezes 8, 40, vai gerar 4 mil reais de aluguel por mês. Tá? Aí caiu 30%. Beleza, coloquei 500, foi para 350. E daí? O aluguel está lá. O aluguel continua gerando 4 mil reais por mês. Por que eu vou vender? Por que eu vou converter minhas cotas em dinheiro se o objetivo de eu acumular as cotas era para ter renda mensal e a renda mensal continua vindo? Qual é a lógica? Não tem outra explicação a não ser medo de que não exista fundo desse poço. Mas como que não vai existir fundo? É muito simples, é só você pensar na matemática. Se você pagou 500 mil e está gerando 0,8% ao mês, se ele cai 30%, vai gerar 1,1%, 1,2% ao mês. Porra, eu quero isso. Quem é que não quer investir para gerar 1,2% ao mês acima da inflação? Se cai 50%, vai gerar 1,5%, 1,6% ao mês. Chega uma hora que fica tão interessante que todo mundo quer. E se todo mundo quer, barra o preço e começa a subir a cota de novo. É assim que o mercado funciona há séculos. Então sempre vai ter um fundo. Porque quanto mais cai, mais interessante fica.
E o que você tem que saber fazer é olhar a coisa certa. O que é olhar a coisa certa? Olhar a renda. Simples assim, tá? Aí o Marcelo coloca ali. Pega a lojinha, coloca a grana no fundo, o fundo cai 30%, o cara fica sem loja e sem dinheiro. Sem contar que os imóveis do fundo também desalugam. E quando isso acontece, a cota vira pó. Sim, mas olha só, Marcelo. Vamos lá. A lojinha comercial que a pessoa tem lá é uma só. Ficou sem inquilino, tá fudido. Por quê? Porque quanto tempo vai demorar para achar outro inquilino? Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Mas só tem uma lojinha comercial. R$500 mil em um único ativo só. Olha a concentração de risco. Concentrei no monoimóvel, um inquilino só, uma região do país só, uma cidade só, uma rua só. Tá tudo num lugar só, R$500 mil. Primeiro, se eu pego 500 mil e coloco em fundo imobiliário, eu posso diversificar em 10 fundos imobiliários. Putz, já abri um monte, né? Já estou diversificando várias regiões do Brasil, vários setores, vários gestores. Estou super diversificado. Desses 10 fundos imobiliários que eu tenho na carteira, eu vou ter lá, cada um vai ter em média, sei lá, 10 imóveis. Hoje a gente tem vários fundos imobiliários com 20, 30 imóveis, alguns com menos. Vamos colocar uma média de 10 imóveis por fundos imobiliários? Eu tenho 10 fundos imobiliários, eu tenho 10 imóveis. Eu tenho 100 imóveis. Então eu troquei o risco de um ponto só por 100 pontos espalhados. Eu posso ter também, como o nosso amigo Marcelo colocou aqui, sem contar que os imóveis do fundo também desalugam? Claro que desalugam, claro que tem período de vacância, mas não vai ser 100%. Dos 100 imóveis que eu tenho na minha carteira, vai ter lá 5 ou 10% de vacância, 5 ou 10 imóveis em período de troca de inquilino. Mas quem vai ter que buscar inquilino novo não sou eu, é o gestor do fundo que está recebendo para isso. Então não tem incômodo. Só vou monitorar e se o cara não der conta, vai para frente, eu vendo esse fundo imobiliário e compro outro. E quando isso acontece, a cota vira pó. Como assim, Marcelo? Me fale, Marcelo, aqui nos comentários, se você está assistindo esse vídeo, um único fundo imobiliário que a cota virou pó pelo fato de os imóveis estarem vazios. A gente tem alguns casos, tem por exemplo acho que se chamava XP Macaé, deixa eu ver se eu acho ele aqui, deixa eu ver se eu lembro o nome desse cara. Ó, é esse cara aqui, ó. Ó, XP Corporate Macaé. Isso aqui aconteceu, ó. Esse cara que ele tinha lá, acho que era a Petrobras, se não me falha a memória, isso foi lá atrás, em 2020, né? E ele era um único inquilino, um único imóvel, ele perdeu esse inquilino, o que aconteceu? Tinha uma receita lá, ó, de 1,32, caiu, e praticamente acabou o dividendo. Sim, aqui aconteceu isso. Aí vamos ver o que aconteceu com a cota. Deixa eu ver onde está a cotação aqui. Ó, cotação, vamos pegar um período maior. Vamos pegar aqui 5 dias. Ó, ele valia R$60 e hoje vale 6. Caiu 90%. Ainda não virou pó. Tá? Caiu 90%, mas não virou pó. Para virar pó é deixar de existir de vez. Isso aqui foi um caso extremo que aconteceu. Agora, me diga quantos desses aqui aconteceram. Cara, dá para contar no dedo. E isso acontecia numa época em que o mercado de fundo imobiliário ele era mais recente, maturo. A gente tinha bastante ativos, fundos imobiliários com um ativo só. Hoje praticamente isso aqui não existe mais. Porque os fundos imobiliários têm 10, 15, 20 imóveis. Então, quando eu perco um inquilino, eu não tenho uma destruição da receita como essa aqui. Eu tenho uma oscilação da receita, pouquinha coisa, cai 10, cai 5, cai 15%, daqui a pouco volta. Então o gestor tem espaço para trabalhar. Então veja que isso aqui é uma coisa que talvez antigamente podia acontecer, mas hoje é fora da realidade. Tá? Então não tem essa de a cota virar pó. E aí para fechar, o Johnny falou assim, ó, imóvel físico posso gastar o aluguel. Já o FII gastou, se ferrou, patrimônio cai valendo. Como assim? Foi o que eu acabei de mostrar nos ativos exteriores, anteriores ali, Johnny. Que
eu fiz simulações, ó, o cara se aposentou lá com 3, 4, 5 mil reais, quanto que ele recebe hoje? Gastando todos os dividendos. Gastando tudo aqui, ó, posso gastar o aluguel. Sim, gastando tudo, teve aumento de salário. Então eu não sei qual é o fundo imobiliário que você está avaliando para chegar a essa conclusão de que, ó, imóvel físico posso gastar o aluguel. Já o FI gastou, se ferrou, patrimônio cai valendo. E será que imóvel físico posso gastar o aluguel? Porque imagina o seguinte, você tem um apartamento de 500 mil reais. Você vai alugar por quantos? 2.500. Aí você gasta todo esse aluguel. É tudo que você tem. Cara, quando o inquilino sai de lá, e aqui eu falo por várias pessoas que eu conheço que têm imóvel de aluguel, inclusive muitos clientes da minha consultoria. Se você não sabe, eu sou consultor de investimentos, sou economista, sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e consultor de investimentos habilitado pela CVM número 2816. Então, tá com dúvida, insegurança na sua carteira, me chama aí que eu ajudo a te organizar na minha consultoria. Muitos clientes da minha consultoria estão passando de imóvel físico para fundos imobiliários. Por quê? Porque não existe essa de você pode gastar todo o aluguel. Você gasta R$ 2.500 por mês que você está recebendo do seu inquilino, do seu apartamento de 500 mil, e quando o cara sai, você vai ter que fazer um monte de conserto, reforma, nem quando o cara sai, no meio do caminho. Do nada ele tá lá, bicho, ó, estourou um cano aqui. Eu aluguei um apartamento funcionando, eu quero funcionando, te vira. Aí você pega os R$ 2.500, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar 500 mil, vai ter que pagar o encanador. Bicho, deu uma infiltração aqui, ó, te vira, eu aluguei um apartamento bom, não quero infiltração aqui na minha casa. Tu tá louco? Meus imóveis estão inchando tudo aqui, ó, te vira. Aí você vai lá gastar com reforma. Então assim, não tem essa de gastar todo o aluguel. Não, você tem custo para manter um imóvel físico. O fundo imobiliário, pelo que a gente viu ali, você não tem, porque o custo você já está pagando. O dividendo é líquido. Você já pagou taxa de administração, reforma, vacância, tudo que você tem para gastar você já gastou. O que cai na sua conta é limpo. Nem imposto de renda você não precisa pagar. E aí sim, mesmo gastando tudo, você tem aumento ainda de cota. Então, cara, eu posso ter imóvel físico? Posso. Eu estou no meio. Tenho amigos que são dono de imobiliária, tenho amigos que são investidor de imóveis, que a gente fica conversando e comparando, e ao invés de eu investir em imóveis com os caras que estão vindo investir em fundo imobiliário comigo. Por quê? Porque estão vendo que tem mais retorno e menos incômodo. Então, eu não sei, Johnny, o que você tem? Você tem imóvel físico? Conta aqui para nós nos comentários. Você tem imóvel físico ou você está imaginando que é assim? Você já teve apartamento, kitnet, sala comercial? Tem alugado aí ou você está imaginando que é assim? Está fazendo aquela conta superficial, só olhando os números grossos, né? Sem contar dos custos que tem. Você está imaginando ou você tem mesmo um imóvel físico? E cota de imobiliário você tem? Hoje eu tenho imóvel também, gente. Não de aluguel, porque é muito incômodo e eu passo longe. Tenho terrenos que eu compro para valorizar e ter ganho de capital. Dá para ganhar mais que ações? Cara, às vezes eu até consigo, mas já estou abandonando. É tanto incômodo, cara, tanto incômodo. É cartório, é imobiliária, é advogado, é registro, corre lá, paga uma taxa, corre aqui, pega outra, é prefeitura, é um inferno. Essa é a verdade. E eu tô ficando de saco cheio, tô pensando em zerar, tá tudo à venda. Terreno que eu invisto para ganhar capital, tudo à venda. E sinceramente, a hora que eu me livrar, eu não sei se eu vou comprar mais. Acho que eu vou deixar tudo em fundo imobiliário, por quê? Porque eu não tenho incômodo nenhum. O incômodo é o quê? Olhar se o gestor está fazendo o trabalho dele. Se não tiver, vou para outro. Sei não se vale a pena morrer reinvestindo os proventos. Não vai morrer reinvestindo os proventos, a não ser que você faça péssimas escolhas. Porque vende... Você tá de boa porque vende curso e renda de YouTube. Se fosse só dos FIIs, não estaria tão tranquilo assim. Olha, Johnny, uma coisa não elimina a outra. Sim, eu tenho uma renda considerável dos meus cursos, tem mais de 12 mil alunos aqui, então com certeza eu tenho uma renda considerável. Tenho centenas de pessoas dentro da nossa comunidade aqui, onde eu entro ao vivo toda semana, então com certeza tenho uma renda considerável. YouTube, uma mixaria. Dá ali 3 mil reais por mês YouTube, não dá praticamente nada. Então, sim, meus negócios
me dão muito resultado. Isso é uma coisa. Outra coisa é minha carteira de investimentos, que também dá resultado. Se não desse resultado, eu não estaria nem investindo, né? Eu estaria vivendo só dos meus negócios e torrando tudo, mas não. Hoje, eu sigo um padrão que é assim. Eu tenho uma quantidade de dividendos que eu recebo por mês e eu tenho um custo de vida que está aqui, ó, um degrauzinho abaixo. E eu não gasto nada dos meus dividendos. Por quê? Porque eu ainda tenho sucesso nos meus negócios. Minha comunidade, minha consultoria, meu curso. São um sucesso. Fruto do meu trabalho. O pessoal gosta, vem, fica, não vai mais embora, renova. Compra curso, daqui a pouco vai para a comunidade, vai para a consultoria. Então, sim, as pessoas que são nossos clientes gostam muito do nosso trabalho. Não à toa que isso é um sucesso, senão não seria. Então eu não preciso usar meus dividendos ainda. Só que eu sei que a qualquer momento eu vou dizer, cara, cansei de trabalhar e vou viver dividendo, de fato. Então, isso pode acontecer a qualquer momento, porque o meu patamar de vida continua abaixo dos meus dividendos. Só que como eu não uso, eu reinvisto os dividendos e ainda parte, eu não gasto todo o dinheiro que eu recebo com os meus negócios, não preciso ter um padrão de vida tão alto assim que os meus negócios permitem. Então eu pego uma parte disso, e eu não tenho só o 500 Praças, tem outras empresas que eu sou sócio, eu pego uma parte disso e ainda reinvisto. Então eu reinvisto os dividendos e mais aporte novo ainda de uma parte. Então isso está fazendo com que os meus dividendos continuem crescendo e o meu padrão de vida vai crescendo junto. Mas eu nunca passo dos dividendos. Esse é o segredo do negócio. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês nessa aula, espero que você tenha entendido um pouco melhor, espero que eu tenha ajudado aí os nossos amigos, né? O Johnny, o Marcelo, o Mário, né? Não estou aqui para condenar, criticar vocês, pelo contrário, estou aqui para ajudar, trazer informação. E, cara, se tiver dúvida, manda uma mensagem lá no Instagram, chama o suporte, né? Vamos conversar, estou aí para ajudar vocês, para entender por que vocês têm essa mentalidade, quem que colocou isso na cabeça de vocês, para ajudar vocês a evoluírem nessa questão. Até a próxima, abraço.